cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, no alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país, na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poá, amemos esta cidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Quero aqui, inicialmente, agradecer a presença do secretário de Finanças, o Robson Senziali, a sua equipe, Elisângela, a Marli e a Eliene. Muito obrigado por estarem aqui. O vereador Marinho do Jornal, funcionários desta casa, internautas que nos acompanham nessa audiência de avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2020. Vou passar para que o vereador Marinho faça a leitura do ofício e do comunicado que exige a lei aqui. Por favor, Marinho. Bom dia a todos. Secretário, em nome do secretário Robson, eu cumprimento todos os funcionários, agradeço, imprensa, internautas. Não deveria deixar de falar que eu não faço parte da Comissão de Finanças, mas estou aqui presente porque eu acho que é um momento importante onde o secretário vai explicar a situação do município. Gostaria que constasse em ato que eu não faço parte, mas estou aqui presente em todas as audiências públicas. Câmara Municipal de Poá, do Estado de São Paulo, ofício 04/2020, Poá, 21 de setembro de 2020, excelentíssimo senhor prefeito Jean Carlos Lopes da Silva, gabinete do prefeito, Poá, São Paulo. Assunto: audiência pública de avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2020. Excelentíssimo senhor prefeito, temos a grata satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade, em cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 9 da Lei Complementar número 101 de 2000, informar as reservas do espaço plenário desta Casa de Leis para que seja apresentada a demonstração e avaliação das metas fiscais ao segundo quadrimestre de 2020. O evento ocorrerá no dia 28 de setembro do corrente ano, às 10 horas, no plenário Oswaldo Leite Dantas, na dependência da Câmara Municipal de Poá, situada à rua Vereador José Calil, número 100, Poá, São Paulo, com transmissão online. Assinado Francisco Paulo Garcês, presidente da Comissão de Finanças. Foi publicado no Diário Câmara Municipal do Estado de São Paulo, www.câmara.poa.sp.gov.br. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Poá, nos termos de parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal comunica a realização da audiência pública virtual, de acordo com a Resolução 7 de 2020, para avaliar o cumprimento das metas fiscais do município, referente ao segundo quadrimestre em exercício vigente,
O evento ocorrerá no dia 28 de setembro de 2020, às 10 horas, com transmissão online via Facebook, através do link https://www.facebook.com/Câmara Poá Oficial, ou pela internet através do canal do YouTube Câmara Poá SP. A população poderá enviar dúvidas e sugestões por meio do endereço eletrônico cfo@câmarapoa.sp.gov.br, com a identificação do nome completo, para depois não ficarem com a dúvida e publicar algumas coisas em verdade no Facebook. Eu agradeço a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador Marinho. Secretário Robson, deixa à sua disposição e da sua equipe para que apresente as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesta casa para a apresentação da situação fiscal e financeira do município ao encerrar o segundo quadrimestre de 2020. É um atendimento à norma legal estabelecida pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, como já mencionado pelo vereador Marinho. Essa apresentação, então, nós estaremos demonstrando para os senhores em 3 itens básicos: receitas, despesas e resultado, dívida e limites ao final, no terceiro bloco, né? Então, no primeiro bloco, que trata especificamente da receita, nós temos aqui um demonstrativo da receita arrecadada até o segundo quadrimestre deste ano de 2020, em 2 grupos, né? Receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes totalizaram R$ 214.139.000. As receitas de capital, R$ 5.184.000, totalizando então a receita no valor de R$ 219.323.000 até o final do segundo quadrimestre. Aqui nós colocamos um comparativo da receita nesse período até o segundo quadrimestre de 2019 em relação, aliás, de 2020 em relação a 2019, né? Então, nesse mesmo período, no ano de 2019, nós havíamos arrecadado de receitas correntes R$ 313.336.000. Este ano, nós arrecadamos R$ 214.139.000. Um decréscimo de 32%. Nas receitas de capital, em 2019, tínhamos, ao final do segundo quadrimestre, arrecadado R$ 7.644.000. E neste ano, o total foi de R$ 5.184.000, também um decréscimo de 32%. Então, no total das receitas até o segundo quadrimestre, em 2019, tínhamos R$ 320.980.000. Em 2020, R$ 219.323.000. Então, efetivamente, está demonstrado que realmente houve a queda na receita, né? Apesar de ainda algumas pessoas não terem essa convicção bem formada, né? Dentre as receitas correntes arrecadadas neste ano, nós podemos destacar aqui esses 4 subgrupos, né? O primeiro deles diz respeito aos impostos, taxas e contribuições, totalizaram R$ 56.738.000. A receita patrimonial, que é principalmente decorrente das aplicações financeiras dos recursos enquanto não utilizados, totalizou R$ 1.150.000. Nas transferências correntes, nós temos a receita total de R$ 151.212.000. Nesse grupo se situam as transferências relativas ao ICMS, FPM, IPVA, enfim, aquelas receitas que são transferidas de outros órgãos também.
E de outras receitas correntes totalizaram R$ 5.039.000, então o total das receitas do segundo quadrimestre até o segundo quadrimestre, R$ 214.139.000. Se nós compararmos com esse mesmo grupo com as receitas que nós tivemos em 2019, nós podemos observar que no primeiro subgrupo aí de impostos, taxas e contribuições, enquanto em 2019 nós arrecadamos 171.619.000, este ano nós arrecadamos 56.738.000, um decréscimo aqui de 67%, principalmente pelo ISS, que ele é classificado nesse subgrupo. A receita patrimonial em 2019 havia sido de R$ 2.106.000. Em 2020, totalizou R$ 1.150.000, um decréscimo de 45%, em função de que a arrecadação sendo menor, a aplicação dos recursos enquanto não utilizadas também é menor, né? Nas transferências correntes, nós tivemos em 2019 R$ 132.944.000 arrecadados. Este ano, R$ 151.212.000. Nesse subgrupo, nós temos um acréscimo de 14%, mas ocasionado principalmente pela reposição, ou melhor, pelo auxílio financeiro que foi concedido pelo governo federal. Ele é classificado nesse item, que veio a compensar um pouco as perdas que nós tivemos de arrecadação. E em outras receitas correntes, nós tivemos em 2019 arrecadados R$ 6.667.000 e em 2020 R$ 5.039.000, um decréscimo de 24%. Então, no total das receitas correntes de 2019, nós tivemos R$ 313.336.000, enquanto que em 2020 R$ 214.139.000 é aquele decréscimo que nós tínhamos apresentado de 32%. Nesse quadro, nós demonstramos os auxílios financeiros que o município de Poá recebeu nesses 2 quadrimestres. Em função da ocorrência da pandemia, o governo federal fez compensação do FPM e também enviou auxílio financeiro a todos os municípios, né? Então, em relação ao FPM, o governo federal ele complementou os repasses que nós tivemos esse ano em R$ 2.422.000. Quer dizer, além do que nós recebemos, ele acrescentou esse valor que equiparou, a partir do mês de abril, o mesmo valor que nós havíamos recebido em 2019, nós recebemos também este ano. Ele compensou essa perda, né? Depois, pela Lei Complementar 173, ele foi encaminhado pelo governo federal até agosto para a finalidade específica da saúde e assistência social, R$ 1.275.000. Para aplicação geral, R$ 8.595.000. Depois nós tivemos recursos específicos para a Covid, de repasse federal, para a saúde, no valor de R$ 5.432.000. O mesmo repasse federal, mas para assistência social, R$ 1.665.000. E do Estado nós tivemos também recursos específicos para a Covid, para a área de saúde, de R$ 4.399.000. Então, fora as transferências normais, constitucionais que nós recebemos o auxílio total de R$ 23.788.000 para compensação da perda do município, né? Então, se nós compararmos no próximo quadro, aquele mesmo quadro anterior da variação das receitas correntes de 2019 para 2020, nós podemos perceber que no item transferências correntes, se nós excluirmos o auxílio que o governo federal repassou, na realidade nós tivemos um decréscimo de 4%. Esse quadro a gente fez apenas para demonstrar que não fosse o auxílio do governo federal, realmente a situação estaria muito pior, né? Então aí nós teríamos o mesmo valor de 2019 de R$ 313.336.000, mas em 2020 apenas R$
351 mil reais, e aí sim um decréscimo de quase 40%, né? 39%. Esse quadro é apenas comparativo para a gente ter a ideia da importância do repasse do governo federal para o município. Nas nossas receitas tributárias e de origem tributária, nós podemos destacar algumas, né? Que nesses 2 quadrimestres totalizaram, por exemplo, o IPTU 12.575.000, o ISS 15.225.000 reais, o ITBI 1.209.000 reais, o imposto de renda que é retido na fonte 11.400.000 reais, recebimento da dívida ativa 7.004.000 reais, repasses do FPM 31.282.000 reais, repasses do ICMS 30.119.000 reais e a cota parte do IPVA 12.591.000 reais. Essas são as principais receitas tributárias e também de origem tributária, né? Das receitas de capital, nós tivemos transferências de capital, nesses 2 quadrimestres, 6.223.000 reais, e nesse item, outras receitas de capital, é aquela movimentação dos depósitos judiciais que o município teve direito a levantar e, durante a execução, agora, quando tem os ajustes, né, o município, ora ele recebe algum valor, ora ele tem que recompor o valor do estoque, né? E, então, nós temos aqui uma receita negativa de 1.039.000, ou seja, a movimentação foi negativa nesses 2 quadrimestres. Então, o total das receitas de capital líquido, R$ 5.184.000 reais. Pode passar. Então, com relação a receitas, vereador, o senhor queria ter alguma dúvida, algum questionamento? Vereadores, quero agradecer a presença do vereador Fábio Silva. Algum questionamento? Vereador Marinho, vereador Fábio, fique à vontade. Robson, as receitas as verbas que nós recebemos do governo federal, do governo estadual, elas foram gastas tudo? Não sobrou nada para o segundo adiante? Elas são as que foram repassadas pela Lei 173, que uma parte ela é destinada à assistência social e à saúde e também para fins gerais. Elas vieram principalmente para recompor as despesas de pessoal que nós temos, tanto na área de assistência social e saúde quanto na área geral. Então essas despesas todas, essas receitas todas foram aplicadas já nas suas finalidades. Tá? E principalmente essa de uso geral, ela veio recompor a perda que nós tivemos principalmente nesses últimos 4 meses em função dos repasses menores, né? Agora, com relação às receitas específicas de Covid, ainda não foram todas aplicadas. Elas dependem da utilização pela Secretaria de Saúde ou de Assistência Social. Existem programações de despesas parceladas para a utilização desses recursos, mas não foram totalmente utilizados ainda. Porque eu sou presidente da Comissão da Saúde e eu fui questionar umas emendas que nós recebemos dos nossos deputados e faz 2 anos que tem 2.800.000, quase 3 milhões parado lá. Eu sei que não é responsabilidade da sua pasta, tá? E o que eu acho estranho é isso, a gente está com dinheiro já pronto para comprar e eu estive questionando, né, a secretária Flávia junto com o Greg e eu fiquei sabendo que o que está amarrando é o jurídico. O jurídico que está amarrando tudo, manda a planilha para lá para comprar os materiais que nós estamos necessitando e sempre tem um negativo do jurídico. Então 2.800.000, há mais de 2 anos parado lá. O Andrés mandou, o Arnaldo Paredes de Sá mandou, o Alex Mamente mandou, todo mundo mandou emenda para cá. Então acho que não compensa mais ficar pedindo emenda para o nosso deputado, você vai ficar parado durante 2 anos e a população precisando dos equipamentos que era para ser comprado. É por isso que eu fiz a pergunta. Obrigado.
Vereador Fábio. Senhor presidente, queria aqui desejar um bom dia para o secretário e a toda a equipe dele aqui. Obrigado, bom dia. Obrigado, vereador. Pode prosseguir, secretário. Então, dando sequência nessa nossa apresentação, nós vamos passar ao item de despesas. Então, esse quadro nós demonstramos a despesa total liquidada até o segundo quadrimestre. Então, nós temos o total de despesas correntes de R$ 200.760.000 e de despesas de capital R$ 10.895.000. Total da despesa liquidada, então, nesses dois quadrimestres, R$ 211.655.000. Dentre as despesas, então, nós temos os dois grupos, né, correntes e de capital. Das despesas correntes, nós temos os 3 subgrupos, né? O primeiro deles é a despesa com pessoal e encargos sociais, total liquidado até o final do segundo quadrimestre, R$ 129.410.000. Dos juros e encargos da dívida, essa dívida, já como eu falo sempre nas audiências, é apenas o parcelamento do INSS que nós temos, né? Foi liquidado o montante de R$ 810.000. De outras despesas correntes, nós temos liquidado até o final do segundo quadrimestre R$ 70.540.000. Então, das despesas correntes, foi totalizado até o segundo quadrimestre R$ 200.760.000. Das despesas de capital, no subgrupo investimentos, nós tivemos o montante liquidado de R$ 9.290.000 e amortização da dívida, que é relativo ao parcelamento do INSS, R$ 1.605.000. Então, o total das despesas de capital liquidadas até o final do segundo quadrimestre foi de R$ 10.895.000. Aqui nós temos um resumo dos restos a pagar, que nós tínhamos, ao final de 2019, um resto a pagar total de R$ 62.328.000. Até o final do segundo quadrimestre foi pago o total de R$ 42.681.000 e cancelados o valor de R$ 2.031.000. Então, ficou um saldo ao final do segundo quadrimestre de restos a pagar de exercícios anteriores de R$ 17.616.000. Com relação às despesas, vereador? Secretário, só para que a gente possa dar uma transparência para quem não está acompanhando aqui, online, seria importante a gente discorrer sobre quanto foi esse valor de restos a pagar deixado para que a administração pudesse aí ter que pagar toda essa dívida deixada aí, o montante, porque muitas pessoas ainda falam que não tinha dívida, comentam que tem dinheiro no caixa. Acho que esse seria um momento assim para que a gente desse essa, que eu vi aí os restos a pagar, foi pago 62 milhões, né? 62 milhões era o saldo que tinha em 31 de dezembro de 2019. Tá. Quando assumiu, quanto que ficou de restos a pagar? A administração, 2017. No início de 2017, era de 98 milhões de reais. 100 milhões, praticamente, de dívida, de restos a pagar deixado para a administração. Anterior a 2017, sim. Entendi. Isso aí foi parcelado e está sendo pago. Na realidade, já em 2017, uma boa parte havia sido paga, né? Entendi. Tinha algumas coisas que realmente, como eu já expliquei em audiências anteriores, muitos desempenhos estimativos eram feitos e depois, na realidade, as despesas não aconteciam e o saldo ficava até como um saldo pendente de pagamento. Então, já em 2017 e também em 2018, nós fizemos um saneamento desses saldos, verificando a efetiva necessidade de serem pagos. Alguns foram cancelados à época também. Entendi. E assim como acontece também quando nós encerramos cada exercício, aquele resto a pagar de 62 milhões que está ali, ele é não processado ainda. O que quer dizer isso? É que existe um empenho prévio, porém o fornecimento do serviço ou da mercadoria ainda não ocorreu. E às vezes acontece
ou dele ser um empenho estimativo, ou seja, um valor não exato, então ter uma sobra de um recurso empenhado que é anulado posteriormente, ou algum serviço que é cancelado, algum contrato que é rescindido e não é utilizado aquele recurso, por isso que acontecem os cancelamentos durante o exercício. Entendi. Obrigado, secretário, pela essa importante explicação ao nosso público que está nos acompanhando. Ok. Pode dar prosseguimento. Então, dando prosseguimento na nossa apresentação, o próximo item diz respeito ao resultado orçamentário deste ano, né? Nós temos como estimativa da receita total do ano 351.640.000, sendo 308.505.000 de receitas correntes e 43.135.000 de receitas de capital. Foi realizado nesses 2 primeiros quadrimestres o total das receitas correntes de 214.139.000, que corresponde a 69% do valor orçado. E das receitas de capital, 5.184.000, que corresponde a 12% do valor estimado. Total, então, da receita realizada, R$ 219.323.000. Das despesas, a despesa fixada para o exercício de 2020, ela é total de R$ 399.478.000, sendo despesas correntes de R$ 342.194.000, da despesa de capital R$ 57.036.000 e ainda tem saldo de reserva de contingência de R$ 248.000. Esses são os valores que estão fixados no orçamento. E foi realizada, ou seja, foi liquidada a despesa até o final do segundo quadrimestre, no item despesas correntes, o montante de R$ 200.760.000, que corresponde a 59% do valor fixado. Das despesas de capital, foi liquidado o total de R$ 10.895.000, que corresponde a 19% do valor fixado, e a reserva de contingência ela permanece com esse saldo de R$ 248.000. Então, do total da despesa fixada de R$ 399.478.000, foi liquidado o total de R$ 211.655.000, que corresponde a 53% do valor fixado. Então, o resultado da despesa em relação à receita é que ele é positivo em R$ 7.668.000 da receita realizada em relação à despesa liquidada, né? Aqui é bom a gente ressaltar um detalhe que às vezes pode ser observado não só por nós aqui, mas também por quem está nos assistindo. A despesa estimada em 351 milhões e a despesa fixada em 399 milhões, né? Então, é uma diferença grande da despesa em relação à receita. Isso se origina do superávit financeiro que ocorreu em 2019. Então, ele nos possibilitou, daquele superávit, trazer o suporte orçamentário para 2020 para fazer frente às despesas, considerando principalmente a perda de receita que nós tivemos de 2019 para 2020, em função da queda do ISS inicialmente, né? Então, isso possibilitou trazer ainda um equilíbrio para 2020 em função desse superávit que aconteceu em 2019, que, ao nosso ver, talvez não vá ocorrer agora em 2020, né? Alguma dúvida com relação ao resultado orçamentário? Com relação ao endividamento, o município ele tem um limite, né? Esse limite de endividamento é sempre em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, sempre calculado dessa forma. Então, nós tivemos, nos últimos 12 meses, uma receita corrente líquida de R$ 350.300.000. O limite máximo de endividamento anual do município é 16% desse valor, ou seja, o município pode, dentro do exercício, assumir um endividamento ou fazer uma operação de crédito de até, nesse caso deste ano, R$ 56.048.000.
E, considerando um limite máximo de endividamento do município, seja no ano ou até no longo prazo, o limite máximo que o município pode ter de endividamento é 120% do valor da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que representaria 420.360.000 de dívidas o município poderia ter. O montante de dívida hoje do município de Poá é de 6.906.000 e é tão somente o parcelamento do INSS que está nesse valor. Isso corresponde a 2% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, bem abaixo, muito abaixo dos limites máximos que a lei permite. Esse item nós vamos falar sobre a despesa com o pessoal, demonstrando aqui como que está o nosso índice, né? A base é a mesma receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Sobre esse valor, nós aplicamos a despesa total com pessoal e encargos sociais dos mesmos últimos 12 meses. Então, nós tivemos a receita de R$ 350.300.000 e a despesa total com pessoal e encargos nos últimos 12 meses de R$ 214.845.000. Esse percentual é de 61,33%. Ali nós destacamos logo abaixo os limites legais que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece para o município. Então, sempre que se atinge o percentual de 48,60%, nós atingimos um limite de alerta, ou seja, já é um aviso sobre o nível de despesa de pessoal. O limite prudencial, ou seja, aquele que nós não deveríamos permitir que se ultrapassasse por segurança, seria 51,3%. E o limite máximo é 54%. Então, nós podemos observar que nós estamos acima do limite máximo de 54%, sendo que isso já havia excedido ao final do primeiro quadrimestre, quando nós fizemos a apresentação do primeiro quadrimestre, nós estávamos em 56%. Uma observação, vereador? Quero agradecer a presença do vereador Saulo Souza. Algum questionamento, vereadores, sobre as despesas com o pessoal aí? Alguma pergunta? Pode dar prosseguimento. Ok. Esse quadro nós demonstramos, então, despesas com ensino. Nós temos como base para aplicação no ensino as receitas tributárias que nós temos, né, de toda a nossa receita de impostos, taxas e contribuição das transferências dos impostos também. Essa base é R$ 119.133.000 recebidos neste ano de 2020. A aplicação mínima desse valor de 25% seria de R$ 29.783.000. Mas nós temos já uma despesa empenhada até o final do segundo quadrimestre de R$ 49.226.000. Isso representa o percentual de 41% da receita recebida no período. Esse é um resumo do recurso do Fundeb. Nós temos uma receita estimada para o ano de R$ 70.200.000. Nós recebemos, ou foi arrecadado pelo município, o valor de R$ 43.363.000, que representa 62% do valor estimado, né? Se nós considerarmos o período de janeiro a agosto, esse percentual deveria ser de 66% ou 67%, né? Então, nós percebemos que também a receita do Fundeb está abaixo da estimativa, mesmo porque ela é decorrente de uma parcela de todo o recebimento de ICMS, IPI, de imposto de renda, IPVA, ele compõe esse fundo. Como essas receitas tiveram queda em função da atividade econômica, que teve uma retração em função da pandemia, então isso refletiu também na receita do Fundeb, né? Nós tivemos nesse período rendimentos de aplicação desse recurso de R$ 40.000, mesmo porque assim que ele é recebido dentro do mês, ele já é aplicado principalmente na folha de pagamento do pessoal da educação.
Então, nós tivemos o total de recursos disponíveis este ano de R$ 43.403.000. Nós temos a despesa empenhada, aqui nós podemos dizer que ela foi empenhada já até o final do ano. Então, a despesa como magistério deveria ser o mínimo de 60%. Está empenhado nessa despesa já R$ 57.757.000. Como eu disse, já está empenhado até o final do ano. Então, isso representa aqui 133%. Pode ser um percentual muito alto, mas é que nós temos ainda 4 meses de receita para receber, né? E de outras despesas que não de magistério, que nós utilizamos recurso Fundeb, empenhado R$ 12.060.000, que representa 27%. Então, do total pago com recursos Fundeb, deveremos ter algo em torno de R$ 69.817.000, que corresponde hoje a 161% do valor recebido. Mas se a gente comparar com a estimativa de R$ 70.200.000, estaria bem próxima, né? Lembrando que isso não deve ser atingido R$ 70.200.000 em função da própria queda na receita que decorre da atividade econômica, né? Esse quadro nós demonstramos as despesas com saúde. Então, nós temos a mesma base da educação como referência, né? R$ 119.133.000 de receita. A aplicação mínima seria de 15%, o equivalente a R$ 17.870.000. E só que a despesa empenhada até o segundo quadrimestre já é de R$ 66.365.000. Isso corresponde a 55% dessa receita recebida no ano. Podemos passar? Esse quadro nós demonstramos o resumo da dívida ativa, né? Nós iniciamos o ano de 2020 com um saldo ou um estoque em dívida ativa de R$ 250.484.000. Tivemos em 2020 a inscrição do montante de R$ 8.700.000. Recebemos até o final do segundo quadrimestre o valor de R$ 7.004.000 e teve alguns cancelamentos no montante de R$ 1.210.000. O saldo da dívida ativa ao final perdão, ali está primeiro quadrimestre, mas é do final do segundo quadrimestre, R$ 250.970.000. Então, são esses os valores e as estimativas que nós tivemos para apresentar para os senhores nessa audiência, vereador. Secretário, eu agradeço e se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, está à disposição, secretário. Secretário, eu estando presidindo, me dou por satisfeito, agradeço a presença sua e de sua equipe para prestar esses esclarecimentos muito importantes, não só aos vereadores que aqui estão acompanhando, né, que eu acho de suma importância o vereador estar acompanhando. Quero agradecer aqui ao Saulo Souza, o Fábio Silva, o vereador Marinho de Jornal, e dizer que a gente está à disposição aqui para o que o secretário assim necessitar. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Obrigado.